Então, gente, como é que começou aí? Eu vou contar um pouco, um breve histórico, né? Do que me levou a oferecer esse curso, para a gente depois chegar, né, no conteúdo do curso, por que eu acho que vocês devem cursar, né? E principalmente, né, devem aprender a investir de imediato. Então, eu começo dizendo, né, que a matemática está no meu sangue. E talvez seja hereditário, né, que meu pai também nunca foi... Meu pai não era engenheiro, meu pai era advogado. Acho que se formou em outra coisa também, se não me engano, em contabilidade. Mas ele era matemático nato, né? E era muito bom em conta. E eu também, né? Eu lembro que na época eu não era nem alfabetizado, eu estava próximo da alfabetização, e a diversão aí do meu pai, dos amigos dele, era mandar conta para mim e eu fazer as contas de cabeça sem precisar usar os dedos, né? E ele falava, quanto é que é tanto mais tanto, não sei o quê. E eu fazia as contas e eles ficavam lá, tudo se divertindo com as contas que eu fazia de cabeça. Isso com 5, 6 anos de idade, 7, por aí. Meu filho também, eu acho que parece que vai nessa linha, também gosta muito de matemática, mas a matemática sempre foi, eu sempre gostei. E ao longo do meu crescimento, né, sempre foi a minha matéria preferida lá no colégio, né, e obviamente isso me levou a fazer engenharia. Então lá no Instituto Abel, em Niterói, da onde eu sou, optei por fazer engenharia química, fui bem colocado no vestibular, né, passei para 3 universidades, entre elas a UFRJ, embora tenha passado para a UF, que é em Niterói, na minha cidade, eu resolvi ir para a UFRJ, passei na PUC também, para engenharia de computação, se eu não me engano, mas quis fazer engenharia química. E aí fui lá para a UFRJ, escola de doido, né? 91 a 95, um curso puxadíssimo, e consegui passar lá no curso sem perder nenhuma matéria. E em 96 eu ingressei no mestrado, também em engenharia química, também na UFRJ, só que na COP. E logo no primeiro ano eu fui chamado direto para o doutorado, e sem concluir o mestrado, né? E emendei o doutorado ainda em 1996. Bom, aí também é importante falar, né, que nessa época foi a primeira vez que eu recebi o meu primeiro provento, ou primeiro salário como bolsista de iniciação científica. Na época, obviamente que eu não lembro o valor, né, mas era muito inferior ao que é hoje. Nem tanto, né, porque os bolsistas sofrem, né, em termos de aumento. Mas isso aí é um marco porque são 30 anos, né, gente? Porque não foi no começo de 93, né? Então foi 30 anos que eu recebo alguma coisa pelo meu trabalho. Isso na época como bolsista de iniciação científica. E o que eu posso dizer para vocês, né? Será que foram 30 anos investindo? A partir do momento que eu recebi aquela primeira bolsa de iniciação científica, que hoje, se eu não me engano, né, alguém pode me corrigir, eu preciso entrar no site no chat do YouTube aqui para ver a conversa com vocês fora da minha tela, que está em tela inteira. Deixa eu só entrar aqui para ficar mais fácil, tá? Deixa eu acompanhar pelo meu celular, dá só um minutinho. Mas se tiver algum aluno meu ou algum aluno de iniciação científica que possa me atualizar, de quanto é que é a bolsa hoje de iniciação científica, não sei se é R$ 400, alguma coisa do tipo. Deixa eu baixar o meu som aqui. E aí aproveito para dar... De quanto é que é a bolsa hoje de iniciação científica? Agora complicou tudo, né? Não vai dar certo aqui não. Mas pelo menos eu visualizo alguma coisa. Mas em torno disso, né? E o que acontece? Obviamente que é um auxílio... É um auxílio, não dá para você fazer muita coisa. Mas na época eu ia de ônibus para a escola, né? Já não tinha pai, era só minha mãe e minha irmã, e ajudava a fazer minhas despesas na época que eu era aluno lá de graduação. Eu posso dizer para vocês, né, que o dinheiro nunca sobrou, mas também nunca faltava. Ali eu já conseguia me virar, já conseguia fazer meu almoço lá na FRJ, já pagava meu ônibus, né? E eu sempre fui muito disciplinado em termos de dívidas, em torno do que eu gastava, né? Em torno do que eu fazia ali com o meu dinheiro. E só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho planilha de movimentação bancária minha desde 2013. Eu vou até depois mostrar a planilha, o modelo que eu vou trabalhar no curso. E desde, acho que agosto de 2013, eu tenho uma aba com cada mês. Isso tem todos os lançamentos da minha conta corrente. Antigamente era um banco só, né? Era só o Banco do Brasil. Hoje em dia tem vários bancos, né? E aí a coisa aumentou um pouquinho. Só que antes disso era livro caixa, aquele livro azul, né, de capa azul, e eu anotava todo o movimento na minha conta, cada centavo desse livro caixa. E depois passou para a planilha, e até hoje, isso se passou 10 anos depois de 2013, eu tenho todos os movimentos das minhas contas.
Fiz alguns resumos, né? Agora eu resumo todos os movimentos semanais de Pix, etc., na mesma linha, né, do Excel, mas eu tenho esse controle. Então, eu sempre fui uma pessoa controlada, né, em termos de despesa. Longe de ser pão duro, não sou, tá? Mas eu sempre controlei muito bem as minhas despesas. Então, isso aí eu acho que é um ponto positivo, né, dentro da minha educação financeira. Agora, em termos de investimento, eu era quase que um analfabeto, digamos assim. Enfim, investia muito pouco, e o que investia era basicamente em renda fixa, né? A famosa poupança, que agora tem sido bastante condenada, né? Principalmente pelos influenciadores, mas na época o pessoal investia bem mais. Os CDBs, né? Eu sempre mexia, entrava lá no banco, vinha um CDBzinho, e aí o cálculo era muito simples, né? Via lá o rendimento de 12 meses, o que dava mais eu aplicava. E também fundo de renda fixa, via lá os fundos que o banco oferecia, só o banco que eu tinha conta, que sempre foi Banco do Brasil, e às vezes o Banco Santander, né? Só tinha esses. E eu via lá o fundo que dava um pouquinho mais e aplicava. Então eu era muito conservador, né? Passava longe de renda variável, de ação, de alguma coisa desse tipo, e mesmo de renda fixa era isso aí que vocês estão vendo. Esse slide eu publiquei hoje nas minhas redes sociais, né? Que era a minha mentalidade, mas essa mentalidade não era de 2003, não era de 1993, não era de 2013, era, diria para vocês, até ano passado, tá? A minha mentalidade era essa. E eu converso com muita gente, né, que tem se manifestado interesse no meu curso, e eu vejo que muita gente tem a mesma mentalidade que eu tinha. Vou dizer para você que não tem nenhum ano essa mentalidade, que é essa que vocês estão vendo aí. Primeiro, aplicava mal em renda fixa, que é essa última linha ali, poupança, CDB, fundo de renda fixa. Vou comentar alguma coisa no curso hoje, na aula hoje, mas vocês vão ver ainda mais no curso. Que aplicar só aí é aplicar mal, porque tem opções tão seguras quanto que rende mais. E renda variável, para mim, era um grande mito. Ação, para mim, o que era ação, né? Primeiro, era uma espécie de aposta. Eu ia lá, comprava aquela ação e ou as pessoas compravam, porque eu nunca comprei, nunca mexi em ação. Eu comecei a comprar ação há 6 meses, 9 meses atrás. E comprava aquela ação e via lá se ela subia, se ela descia. Quando ela estava subindo, vendia. Era puramente especulação. Era como se jogasse o Bet365, jogasse o jogo do Tigrinho. Para mim, a ação era muito parecida com isso. E era uma coisa de quem sempre que tinha que ficar comprando e vendendo. Ah, agora eu vou comprar porque está com preço baixo. Ah, agora eu vou vender porque está valorizada, e ficar comprando e vendendo. Para mim, a ação era isso. Tá? Era a ideia que eu tinha, tá? De ação. Outra coisa, era uma coisa que demandava um tempo enorme, se gastava muito tempo, e era para quem ficava na frente do computador, né? Para ficar vendo o gráfico subindo, descendo, essa é a minha ideia. E outra coisa, né? E que era muito difícil de fazer sozinho, tinha que ter corretora, né? O cara fazer sozinho, por ele mesmo, comprar ação, isso aí deve ser muito difícil. Era a minha visão de ações. Fundo imobiliário, eu não sabia nem o que era, tá? Não sabia nem o que era. Quando eu comecei mesmo a trabalhar mais com investimento, a estudar, até mesmo minha irmã falava comigo, e eu falava, isso aí eu acho que é meio furada, Cláudio, vamos botar em renda fixa, fundo imobiliário é meio arriscado, mas esse desconhecimento, eu não tinha ideia do que era fundo imobiliário. Hoje eu tenho um conhecimento aprofundado, que é isso que eu quero passar para a maior parte de vocês. Investimento no exterior, piada, né? Investimento no exterior. Isso aí é coisa de Eduardo Cunha, né? Que tinha as offshore lá, né? Que foi preso, acho, por causa das offshore. Isso é coisa de gente com muito dinheiro, que quer mandar dinheiro para fora para burlar imposto de renda, né? Para paraíso fiscal. Essa era a minha visão de investimento no exterior, né? Eu não tinha a mínima ideia de como é que fazia isso, né? De como investir em ação de empresas como Apple, né? Que existia fundo imobiliário lá fora, que podia se aplicar em renda fixa, como a gente tem renda fixa no Brasil, que podia ter renda fixa nos Estados Unidos. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu era ignorante nisso aí. Então, eu quero falar para vocês que eu acho que muitos de vocês têm a mesma visão que eu tinha, e o que eu quero falar para vocês é que vocês não devem se sentir ignorantes, vocês não devem se sentir burros, porque essa é a realidade de muita gente, e eu diria que a maioria das pessoas. As
pessoas que eu tenho conversado, pessoas que têm um bom nível cultural, até pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que têm renda, estão numa situação muito parecida. Pode ser que ainda estejam ainda lá no comecinho da renda fixa, tenha evoluído no máximo para um CDB, e mesmo assim não está aplicando muito bem CDB. A gente vai conversar sobre isso. Então não se sinta burro, não se sinta ignorante, porque é a situação da maioria. Porque os agentes do mercado financeiro têm interesse nisso. Tem interesse que a população não tenha conhecimento, que a população continue ignorante, entre aspas, para que eles possam ter o negócio deles, que é ganhar dinheiro com desconhecimento. E eu vou mostrar para vocês hoje como é que eles fazem isso. Tá claro, gente? Eu vou aqui para o YouTube para dar uma pausa, para saber se para vocês está claro, se vocês têm alguma dúvida. Então, eu vou aqui para o chat para saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Só estou um pouquinho perdido, peço só um pouco de paciência para vocês. Deixa eu ver onde é que está a minha aba do YouTube para achar isso aqui. Deve estar aqui. Pronto. Melhor que CDB ações, vou comentar isso. O Hudson, dá boa noite aqui para a Rosângela. GZS, que eu não sei quem é. Fernanda Vidon, para sempre professor. Um beijo, Fernanda. Sérgio Oliveira, boa noite. Alguma dúvida até agora do que eu coloquei? Posso continuar? Então, vamos continuar, tá? Acho que não está travado, não. O horário está certo, né? Acho que sim. Então, vamos em frente. Bom, vocês podem perguntar, né, gente, por que eu mudei a minha mentalidade, né? O que eu cismei de mudar a minha mentalidade em relação a investimento? O que aconteceu? E aí eu ouço muita gente dizendo que não vai fazer meu curso porque não tem dinheiro. É a desculpa que eu mais escuto. Desculpa não, né? É a razão que o pessoal dá para não fazer meu curso. Então, será que eu fui promovido no meu emprego e meu salário aumentou? Eu sou funcionário público, vocês sabem disso, né? E eu acho que vocês acompanham a notícia, né? Que a gente passou 4, 5 anos sem aumento, desde 2016, ainda teve um aumento lá escalonado. Ano passado deram um aumentozinho pequeno para a gente, depois de 5 anos. Uma boa parte do aumento foi nos auxílios, eu vou comentar sobre isso aqui hoje. Acaba não refletindo na aposentadoria. Então, o aumento foi irrisório, não chegou perto de corrigir a inflação dos últimos 5 anos. Eu, assim como muitos de vocês, né, não só funcionário público, teve o poder real achatado nos últimos anos. Então, não foi por isso. Não foi promoção de emprego, meu salário aumentou, então eu passei a ter mais dinheiro para me interessar em investir e por isso que eu comecei a estudar. Será que eu recebi uma herança? Bom, meu pai faleceu em 1989. Minha mãe, graças a Deus, é viva, fez 81 anos há pouco tempo. Tomara que ainda tenha muito tempo de vida. Não tenho mais uma pessoa que eu saiba que eu esteja no testamento, que eu seja herdeiro. Então, não recebi nenhuma herança, não entrou nada a mais na minha conta. Então, não é por isso, não estou com dinheiro sobrando por essa razão. Então eu diminuí as minhas despesas por algum motivo e passou a sobrar dinheiro no final do meu mês. Então, a partir dali, eu resolvi aprender a investir. Será que foi isso ou será que é a última alternativa, né? Nenhuma das respostas anteriores. Eu acho que dá para vocês imaginarem, né, que a resposta certa é a D, né? Nenhuma delas. E aí eu vou dizer para vocês, né, por que eu resolvi aprender a investir, né? A pegar conceitos do mercado financeiro. Tá aqui. Passei a pensar no meu futuro, do meu filho e da minha família no Rio. Pô, tá muito filosófico isso, né, André? Mas foi uma realidade na minha vida. As pessoas mais próximas de mim, né, não só minha irmã e minha mãe que vivenciam isso, mas eu posso citar a Ana Cláudia, posso citar Rafael, posso citar o próprio Renato. Viram a grande mudança que eu passei de cabeça, a grande mudança de princípios que eu passei ao longo de um marco na minha vida, que foi meu divórcio. Tá? Então, isso aí mudou várias coisas na minha cabeça. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu sempre gostei muito de tomar uma, né, de beber. E uma das minhas decisões foi parar um tempo de beber. E quem tem me acompanhado, né, nas festas, onde eu vou, tem visto que eu tenho cumprido à risca isso. Eu estou basicamente desde setembro de 2022. Né? Eu abri algumas exceções na promessa, né? E até nas exceções eu estou pulando algumas exceções.
né? O Réveillon desse ano eu não bebi, enfim, por 5 anos que foi minha promessa, né? E eu tô indo para os lugares e estou sem ingerir álcool, estou bebendo cerveja sem álcool e tal, porque naquele momento eu achei que era o momento de eu dar um tempo. Né? Outras mudanças, né, de cunho espiritual, e o financeiro passou por aí também. Né? Então eu achei que naquele momento era o momento de eu pensar um pouco mais no meu futuro, pensar no futuro da minha família, que a família que eu falo é minha irmã, minha mãe e minha irmã, e do meu filho, que está aí com 8 anos. Quando eu comecei a ter essa mudança, tinha 6, tinha 7 anos. E eu achei que era hora de programar o futuro dele a partir daquele momento. E dentro de toda eu não sei qual é o termo certo em inglês, né? Em filme tem um termo lá para as séries, né, que a gente fala, que também agora vai fugir minha memória, quando tem uma grande mudança na série, né? Então, na minha vida foi isso. E uma delas passou pela questão de educação financeira, embora eu sempre tenha sido uma pessoa disciplinada. Mas naquela época, eu também estava fugindo um pouco de disciplina em alguns aspectos. Estava um pouco diferente do que eu era lá na década de 90. E isso aí me levou a uma mudança de cabeça. Só para vocês terem uma ideia, eu não tinha ideia de quando eu ia me aposentar. Né? Eu pensava assim, né? Isso aí, essas regras mudam toda hora. Né? Eu vou querer saber quando é que eu vou me aposentar. Sei lá quando é que eu vou me aposentar. Quando chegar a época eu vejo. Até lá a regra mudou. Hoje eu sei. Eu tenho a data exata que eu vou me aposentar. Eu consultei lá o RH da universidade, né? E eu sei que é daqui a 14 anos que eu vou me aposentar. Longe, né? 2028. Até tomei um balde de água fria, que eu pensei que era menos, mas mudou a regra lá dos pontos. Mas eu sei. Hoje eu sei quando eu vou aposentar. Eu posso programar quanto eu vou investir, quanto eu vou programar a minha aposentadoria individual que eu estou fazendo, porque eu sei quando eu vou me aposentar. E o que eu pensava, né? Eu confiava na aposentadoria integral do servidor público, né? Como muita gente confia. E eu pensava assim, ó, quando eu me aposentar, se eu precisar, né? Ainda tem isso, se eu precisar, porque eu acho que de repente, né, com a aposentadoria integral do governo já é suficiente. Mas se não der, eu arrumo uma consultoria lá quando eu me aposentar, como muitos professores fazem. Ou então algum negócio para complementar minha renda, enfim, um comércio, alguma coisa. Eu pensava assim. Bom, aí começa. Eu gosto muito de botar música, né? Vocês veem aí nas minhas redes sociais. E a pergunta é uma música de Simone, ou se Simone canta, Como Será o Amanhã? E aí tem uma reportagem da Ambima. Ambima é uma associação aí da galera do mercado financeiro, tá? Então, obviamente, que eles têm interesse de trazer essa notícia, né? E essa Ana Leone, né, que é superintendente de educação da Ambima, a Ambima também contribui bastante no mercado financeiro, que ela tem alguns índices que eu vou comentar ao longo do curso, né, que são índices úteis. Então, por exemplo, o IMA B5, o IMA B5+, né, que são índices relacionados a títulos de renda fixa de curto prazo. Então, ela num evento aí sobre longevidade, que participou até Bruno Lombardi, né, participou outras pessoas aí, ela afirmou isso aí, ó. Apenas 1% da população vai viver dos próprios recursos após os 60 anos. Então, na verdade, isso já era uma realidade, dados do IBGE, ó, que ela pegou ali, que diz que já acontece, né? Atualmente, isso aí é de 2019, ó. Atualmente a população vive de recursos. Só 1%, 99% não vive dos próprios recursos após 60 anos. Né? E isso aí tende a repetir se a população não se conscientizar. Porque as pessoas têm dificuldade de se projetar no futuro, o que atrapalha a organização das finanças para o longo prazo. E ela complementa, né? A liberdade financeira não está relacionada a poder comprar, mas a poder escolher. Né? Bem interessante isso que ela disse. Se o seu eu presente for capaz de pensar no seu eu futuro, esse vai ser um problema a menos lá na frente, e essa estatística pode mudar. Muito bem colocado, né? É a visão de que você tem que ver agora, para que no futuro você não tenha um problema maior. E eu vou mostrar mais dados para vocês como que isso aí é verdade. Vamos lá. Você não é funcionário público, você trabalha na iniciativa privada. Acho que vocês sabem mais do que eu, né? Essa realidade. Aposentadoria pelo regime geral da Previdência. Então, se você desconta pelo teto, e nem todo mundo tem condição de descontar pelo teto, mas se você desconta pelo teto,
O valor teto do INSS é R$ 7.500. Você não ganha mais do que isso. Você pode descontar o que for, seu salário pode ser o que for, você vai ganhar no máximo R$ 7.500. Será que esse salário é suficiente para você se aposentar? Bom, para alguns é até um bom salário, né? O salário mínimo agora, mês que vem, vai aumentar para 1.412, se eu não me engano. É bem acima do salário mínimo, né? Mas para muitos, né? Eu vi hoje aí alguma notícia dizendo que tinha um concurso lá para servidores de R$ 20.000, né? Então, 7.500, será que é suficiente? A correção do INSS não é igual à correção da inflação. E o servidor público? Regime próprio de previdência social. Então, a princípio, né? Oba, vou fazer concurso porque a aposentadoria é melhor. Bom, eu diria que já foi muito melhor, né? Antes, essa aposentadoria era o que falava que era integral, né? O cara se aposentava com salário quase que ele ganhava no final. Hoje em dia eu não sei se tem isso, vocês podem comentar no chat comigo, mas pelo menos até pouco tempo, algumas carreiras, isso aí se prorrogou um pouco mais, né? Da aposentadoria ser quase salário quando ele está se aposentando, mas pelo menos na minha área é meio que uma média do salário durante a ativa. Eu não sou muito, eu não tenho tanta especialidade em previdência, eu até vou estudar mais um pouco ainda. Tá? Mas é isso aí, o que eu sei é isso, é a realidade da minha aposentadoria, é média do salário durante ativo. Não é mais o salário quando você se aposenta. Isso é muito diferente, né? Porque ao longo da sua carreira você vai tendo progressões, né? Então, a média já vai diminuir quando você parar. Você para com o salário, a média vai ser menor. E ainda tem outra, né? Eu entrei na UFES em 2009. Então, era essa média aí. 2013 já mudou. Como é que é 2013? Você ganha o teto do INSS, que é aquele 7.500 ali, e você tem que contribuir com um fundo complementar, que é esse FUNPRESP aí, para você ganhar um extra. Tá certo que o governo ajuda em alguma coisa, né? Você não arca com tudo, né? Não sei se é 1 para 1, também quem for especialista, se quiser comentar no chat, pode falar alguma coisa. Mas não é mais tudo do governo. Você tem que contribuir. E digo mais, as últimas propostas do registro do governo, a de 2023 já foi assim, uma boa parte do aumento foi no auxílio, foi no benefício. O que é isso? Auxílio alimentação, né? Na saúde suplementar, que para servidor do executivo é muito menor do que do judiciário. Então, quando ele aumenta esse benefício, que ainda é muito pequeno, mas é justo aumentar, mas não vai para aposentado e para pensionista. Então, não vai para quem está aposentado. Então, ele aumenta esse benefício, mas não vai aumentar quando você se aposentar. Então, isso aí vai achatar o seu salário quando você se aposentar. Então, seja você um trabalhador da iniciativa privada, seja um servidor público, sempre também aparecem reformas, a última durante o governo Temer, aonde se demora cada vez mais para você se aposentar. Né? Essa é a realidade do Brasil. Não foi 1 ou 2 reformas, sempre aparece. Empurram mais para você, e às vezes você falta 1, 2 meses para se aposentar, aparece uma reforma dessa, bota um pedágio, bota uma regra de transição e você vai demorar mais 2 anos. Eu fui a Santos há pouco tempo, né, na casa da minha amiga Gláucia, mando um abraço para ela, um beijo se ela estiver assistindo, e ela comentou isso, né? Que faltava pouquinho e ela teve que trabalhar mais um pouco para poder se aposentar. Minha irmã também tem essa realidade. Algum comentário, gente, sobre o que eu botei até agora? Não sei se vocês têm algum comentário. Sobre investimento, vou comentar um pouco mais tarde, tá, Jane Castro? Não sei se mais alguém tem algum comentário sobre o que eu falei até agora, tá? Senão a gente segue em frente. Se quiser, podem botar no YouTube, tá? Que de vez em quando eu vou estar dando essa parada para tirar alguma dúvida de imediato de vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que estou falando bastante. Minha ideia é que a live tenha até 1h15, 1h30, para depois abrir um espaço para vocês conversarem. Ainda dentro da música de Simone, Como Será o Amanhã? E você vai confiar na aposentadoria, seja privada ou pública? Nós já vimos uns dados, né, no slide anterior, né, que pode ser furada. Não ser suficiente para você. Em que sentido?
Você vai precisar de alguém para te ajudar? Você vai depender de alguém? Vai depender dos seus filhos, talvez, do seu irmão, do seu parente, para complementar a sua renda? Você vai baixar o seu padrão de vida? Você ganha tanto hoje, quando você se aposentar, você vai viver com menos? Vai aceitar lá, né, esse auxílio, esse benefício que vai para quem tem os auxílios lá, quando você se aposentar, seu salário despencar 30%, 40%, você vai baixar o seu padrão de vida? E um detalhe aí, né? Lembra que o plano de saúde ele encarece muito quando você aumenta a sua idade. Então, né? É mais despesa. Então, quando você tiver mais velhinho, se você não tiver reserva, você vai ter que bancar o seu plano de saúde, né? E aí? Como é que você vai fazer isso? Ou tem outra opção, né? Você trabalhar até morrer. Seja na sua área, né? Continuando trabalhando até 70, 80 anos. Seja em outro negócio, né? Vendendo alguma coisa, velhinho lá, com 80 anos, vendendo alguma coisa. É isso que você quer para o seu futuro? São perguntas que eu fiz naquela minha reflexão, né? Naquela mudança. Alguém pode botar aí alguma coisa sobre série quando tem aquela grande mudança na história que o termo está me fugindo da cabeça. Mas é talvez uma mudança que você pode passar na sua cabeça, como eu passei. Então, a partir daí, eu tomei as decisões. Eu preciso gastar melhor o meu dinheiro. Ou economizar, não sei. Só que isso só acontece se eu aprender a investir. Bom, o que eu optei, né? Poderia pagar por cursos, né? Poderia fazer isso sim na época. Eu optei por estudar sozinho. Por quê, né? Bom, estou numa fase de vida que estou divorciado, sozinho. Fico uma semana com meu filho, fico uma semana sem ele. Então, na semana que eu estou sem ele, eu fico com bastante tempo. Tem a vantagem também que eu trabalho com o computador na minha frente. Então, eu tenho muita facilidade, né? E eu também sou multitarefa, né, sendo bem sincero. Então, eu consigo, né, fazer minhas coisas e estar escutando coisas. Eu sempre fiz assim no meu trabalho. Estou trabalhando aqui, estou escutando uma live de esporte, estou escutando uma live de política, né, que é aquelas modas que minha irmã falava comigo, minha mãe, né, das minhas modas, né, e passou a ser coisa de investimento. Estou lá trabalhando, né, eu coordeno o mestrado, não deixei de fazer minhas coisas, quem é meu colega de trabalho, quem é meu aluno sabe disso, mas ouvindo os blogs de investimento, naquelas semanas que eu estava sozinho, sem meu filho, aí eu ia para as planilhas, aí eu via as coisas que o pessoal falava, fazia as minhas anotações, comecei a desenvolver a minha planilha de controle, né, com as coisas que eles falavam, e isso passei meses e meses e meses nesse aprendizado, aprendendo sozinho. Me lembrou um pouco a época que eu estudava para o concurso público, né, quando eu passei para a UFES, que eu passei 5 meses enterrado estudando. E tem gente que acha que é fácil passar para uma universidade pública, né? Mas era isso, aprendendo ponto, decorando ponto, foi mais ou menos isso, mas para investimento. Então, eu tenho facilidade de aprender sozinho. Você pode aprender sozinho? Pode. Tem muito canal de YouTube aí, tá cheio. Tá? Mas talvez alguns vão te ensinar errado, eu consegui fazer esse filtro. Você talvez possa perder muito tempo, talvez você desanime, talvez você não tenha disciplina de fazer isso. Eu tenho essa disciplina. Vocês já viram lá no começo que eu sou disciplinado para algumas coisas, por exemplo, para me programar, e eu consegui fazer. Talvez você consiga, não estou dizendo que você não consiga. Tá? Eu consegui fazer sozinho, então é isso que eu quero passar para vocês. E o que eu observei, né? Depois que eu aprendi isso tudo, e fui observando ao longo disso aí, e as minhas primeiras decisões foram erradas, gente, né, sobre o que eu tomei. E hoje eu vejo que logo no comecinho, eu vou comentar isso até hoje ao longo da live, eu tomei decisões erradas que eu fico puto. Né? Decisões recentes, tá? Mas foi porque eu estava começando a aprender, e é isso que eu quero que vocês não cometam com o que eu vou ensinar. E eu observei que como eu perdi tempo de não investir antes, 30 anos que eu recebia proventos. Eu comecei a trabalhar mesmo, né, com emprego em 2001. São 22 anos. Eu já cheguei a ter épocas com acúmulo na minha conta. Hoje eu não tenho tanto. Mas cheguei a ter épocas com acúmulo na minha conta. E não investia direito. Era aquilo que eu comentei para vocês. E também vi como que agentes do mercado financeiro, né? Os gerentes do banco devem estar na fila de ódio deles, né? Pelo que eu estou colocando nas minhas redes sociais. Talvez não, né? Porque o alcance ainda é muito pequeno, né?
Ainda tem algumas pessoas que me replicam as minhas postagens, né? A Cristina Lotti, o próprio Renato e a Cláudia. A Elane hoje está até repetindo. Mas eu tô metendo o cacete neles aí, eles devem estar muito chateados comigo. Mas tem alguns que são até um pouco justos, mas não adianta, cara. Eles vão pensar no umbigo deles, vão pensar no que é melhor para eles. Né? E vão indicar, em geral, investimentos ruins para a maioria dos seus clientes. E eu vi que, inicialmente, né, eu vi que eu precisava passar isso para minha família, porque não adiantava eu ter boas noções de investimento sem minha família investir errado, porque no final, digamos assim, ia sobrar para mim, porque minha família é muito unida. Né? Eu nunca tive competição com minha irmã, com minha mãe, sempre foi o nosso, nunca foi o meu, o de Cláudia e de Marleide. Era sempre o de nós três. Eu não tenho um bem, né? E todo mundo que está perto de nós sabe que é testemunha disso. Né? Teve o inventário do meu pai deixou a gente com 17 imóveis na época. Sempre foi lá, vendia as coisas, e não tinha aquele negócio de dinheiro é meu, o dinheiro é dela. Tem coisa que era minha que eu nem sabia de que era. Eu já tinha procuração desde o início para todo mundo lá. Vendia e era para todo mundo. Quando eu precisei de dinheiro para ir para os Estados Unidos fazer o meu mestrado, doutorado de sanduíche, eu tive meu dinheiro. Quando eu precisei do meu dinheiro para me estabelecer, comprar o meu terreno aqui no Maicai, eles emprestaram. Então, sempre foi assim. E quando eu precisei ajudar eles, eu também ajudei. Então, nunca teve isso. Então, se eu não passar para eles vão gastar errado e vai refletir em todo mundo. Então, eu preciso passar para eles. E aí, depois, gente, caiu outra ficha para mim. Né? Por que não passar o que eu demorei tanto tempo para aprender para os meus amigos, para os meus alunos? Gente, eu comecei a receber meus proventos em 93, né? Como que a minha vida ia ser mudada se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje e soubesse investir? E hoje eu estou vendo, né, ex-alunos que se tornaram amigos meus, amigos mesmo, de frequentar minha casa, de fazer churrasco comigo. Posso citar o Bruno Chagas, que vem aqui de vez em quando. Posso citar o Roger, que vem aqui. Posso citar o Rafael. São vários amigos de frequentar minha casa, de me ajudar quando eu preciso. Daquela fase difícil, eram amigos que estavam aqui, ó, do meu lado. O que eu posso mudar a vida deles se eles aprenderem essas coisas logo no começo, né? Fazer um projeto decente, né? De investimento, de educação financeira e não investir errado logo no começo. Como é que isso pode mudar a vida deles, né? Foi uma coisa que eu não tive essa oportunidade. E os meus amigos também. Né? Tem gente que está mais velha, mas nunca é tarde, né? Eu vou mostrar isso ao longo do curso, talvez ao longo dessa aula, que nunca é tarde. Mas eu posso mudar a vida de pessoas próximas minhas. E talvez no futuro não tão próximas assim. Amigos de amigos, não sei. E aproveitando o quê? A minha vocação de lecionar é o que eu sei fazer. Eu não pretendo ser assessor de investimentos. Eu vou deixar isso bem claro aqui. E para os meus alunos eu também deixo. Eu não vou indicar ativo, eu não vou dizer compre essa e essa e essa ação. A minha intenção é ensinar vocês a investir. É ensinar os conceitos do mercado financeiro. Ensinar como é que você analisa os ativos. Quais são os critérios para você escolher. Como você investir. Como você fazer uma aplicação. Mas não é indicar os ativos. Não é fazer um papel de assessor, de consultor. Então, isso num curso compacto, como eu falei, a ideia do curso, eu não sou pretensioso de que em 6 horas você vai sair sabendo tudo, mas você vai saber saindo do básico. Um curso compacto, objetivo, com os principais conceitos financeiros necessários, eu garanto que você vai saber o principal, o que eu não sabia, e vai saber aplicar na prática. Tá? Aplicar no seu celular a partir eu diria do último dia, mas talvez logo no começo. Só para vocês terem uma ideia, né, que eu não quero mostrar tudo no final, porque às vezes no final a galera vai indo embora, né? Então eu tenho aqui, ó, um aplicativo chamado Let's View, que mostra aí a tela do meu celular, né? Obviamente que tem um fundo de tela do Vasco, né? E tem aqui os aplicativos do meu banco. Vou ir direto aqui. Aqui tem os aplicativos, ó, repare que eu tenho bastante banco hoje. Vocês não precisam ter esses bancos todos, né? Quem está fazendo o meu curso, eu estou indicando apenas 1 ou 2 bancos, suficiente para fazer o que a gente precisa fazer. E, ó, eu vou, durante o curso, espelhar para vocês o meu celular. Aqui eu vou ter que esconder, senão vocês vão ver minha senha, tá? Então eu vou esconder aqui para vocês não verem, tá?
Mas eu vou entrar aqui com minha senha. E vou espelhar o meu celular. Então, vocês viram que já entra na tela do... aplicativo do banco. Então, aqui eu estou escolhendo o aplicativo da Rico, que é um dos que eu uso. E vocês vão ter a oportunidade de ver a tela do meu celular, tá? Ó. Tá escondidinho aqui, para vocês verem que não verem que eu tenho, né? Mas não é muita coisa. Mas está aqui a aplicação que vocês vão ver. Ó, vocês vão ver aqui os investimentos, né? Então eu pretendo fazer isso com vocês. Obviamente que eu vou já dar algumas noções, né, para quem está inscrito no curso, né? Estou clicando aqui no computador, mas é na verdade no celular que eu tenho que clicar. Então eu vou dar para vocês umas noções antes de vocês iniciarem, né? Qual aplicativo que vocês vão ter que baixar. Então vocês vão baixar aqui, ó, e vão fazer junto comigo. Ó, como que vocês vão investir aqui, ó. Então vai estar lá e vocês vão estar olhando o que eu estou fazendo. Então, ó, vamos ali nos fundos de investimento. COI não, Deus me livre. Tá? Agora o mercado está fechado, né? Então não vai dar para fazer muita coisa. Fundo de investimento também não, Deus me livre. Mas, ó, bolsa. Aí vai ter o valor, ó, vai ter as açõezinhas aqui, ó. E vocês vão ver exatamente o que eu estou fazendo no meu celular. Essa é uma das coisas que vocês vão fazer aqui ao longo do curso, tá? Eu vou ensinar para vocês desse jeito. E vocês vão estar mexendo junto comigo, tá? Essa é a ideia. Mostrando como aplicar na prática. É isso que eu quero que vocês façam. Bom, alguns pensamentos que eu acho que alguns de vocês podem estar passando aqui ao longo dessa live, né? Investir é muito complicado, eu não tenho tempo para aprender. Bom, eu vou tentar desmistificar isso um pouco. Não é simples. Investir, se você quiser saber tudo, realmente é. Tem gente que estuda quase a vida inteira, faz graduação em economia, faz mestrado, faz pós-graduação, faz MBA. Não é à toa, né, cara? Então, para o cara realmente saber tudo, ele tem que estudar bastante. Mas o básico, não. O básico dá para você aprender em pouco tempo. E eu vou mostrar isso para vocês. 6 horas é a minha proposta. Não tenho tempo para ficar olhando mercado financeiro, decidindo como investir. Isso aí, eu vou quebrar esse mito também. Vocês vão ver que aquela história de que ação... Chega aí, Daniel. Vem cá. Dá um oi para todo mundo aqui. Oi. Aqui. Daniel, meu companheiro, está aqui acompanhando a live, visualizando quantos estão... aqui. Ver quantos estão enxergando, visualizando, tá me ajudando no quarto dele lá. Vai lá, meu amor. Eu vou desmistificar isso. Eu vou mostrar para vocês que, principalmente a renda variável, né, que é o grande pesadelo da maioria de vocês, que você não precisa ficar olhando o tempo todo, você não precisa ficar investindo. Você pode, se quiser, olhar uma vez por mês, uma vez por semana, depende aí. E não precisa ficar comprando e vendendo. Eu vou quebrar esse mito com vocês. Bom, uma outra categoria de mito, né? Não tenho dinheiro para investir. Eu vou aplicar para quê? Calma aí que agora eu me enrolei. Bom, isso aí eu já quebrei com vocês, né? Ou não? Ou ainda não quebrei? Acho que não, né? Eu ainda vou falar com vocês, então, a respeito disso. Que investir é para hoje, independente de quanto você tem. Então, o próximo assunto que eu vou abordar é esse aí. Tá em rosa aí, fraquinho. Outra coisa que muitos de vocês pensam que talvez ainda não decidiram se vão investir ou não. Ah, o meu gerente é gente boa e me dá boas dicas, né? Ou então eu tenho uma corretora que tem uns assessores que me dão dicas de graça. Ou me dão dicas baratinho. Esse tá no rosa mais forte, né?
É o próximo assunto que eu vou tocar, mas quem tem me acompanhado nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, eu tenho mostrado que isso não é verdade, né? Eu tenho batido no gerente camarada, né? Ele não é bem camarada assim, mas eu vou mostrar dados aqui. E por último, outro mito também que eu tenho conversado com as pessoas nas últimas semanas, né? As pessoas que ainda não estão decididas se vão fazer o curso ou não. Eu prefiro ficar na renda fixa, nos investimentos que são mais seguros. Meu tio Kaká hoje, né, mandou uma aqui para mim, né? Eu falei brincando porque eu sei que ele não sai da poupança de jeito nenhum. O Kaká é o pai da minha prima Elaine, né? Que acho que a Fernanda está até online aqui assistindo o curso. Ela conhece bem o avô dela. E eu falei brincando porque ele já me ajudou, né, numa época que eu precisei, e eu sei que ele não sai da poupança. E quando ele me ajudou, eu peguei o dinheiro dele e paguei para ele e prometi que ia pagar para ele pelo CDI, 100%. Então ele ficou feliz da vida, porque ganhou bem mais do que ele teria na poupança, e eu fiquei feliz porque eu ia pagar um dinheirão se eu pegasse empréstimo do banco, né? E paguei só o CDI. Aí quando eu falei com ele, ó, bora fazer o curso, tio. Sabia que ele ia fazer, né? Para de perder dinheiro na poupança. Aí ele falou, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Obrigado, estou satisfeito com a poupança. Então, isso, na verdade, é a visão de muitos, né? Deixa eu na renda fixa, né? Estou ganhando um pouquinho, mas estou ganhando. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês que mesmo na renda fixa, você pode ganhar significativamente mais. E não é questão daquilo ali, é um dinheiro que você vai poder investir para você, para o seu filho, para sua família daqui a 20 anos. E mudar um pouco o seu padrão de vida, mesmo na renda fixa. Que você não saia da renda fixa. E um grande mito, né? Tenho medo de investir em ações, fundos imobiliários. Eu não vou botar meu dinheiro lá, eu vou perder. E eu vou mostrar para vocês que tem risco sim. Mas se você souber investir com cautela, com critérios, é uma coisa que você pode fazer. E de forma controlada. Vamos lá, começando aí com esses 3 tópicos. O que está em branco aí, os 2 primeiros eu acho que eu já abordei. Né? A questão do tempo, né? Eu já abordei. Vamos para o primeiro. Não tenho dinheiro para investir. Vou aprender para quê? Antes disso, né? Vamos para o chat. Ver se vocês têm algum comentário sobre o que eu botei até agora. Tá? Mudanças sempre são bem-vindas. GZS. Podia dizer quem é você, o seu nome? Seria interessante saber. Vera Dantas, é mãe da Cacau, né? Se for, um grande beijo, tia, para você. Obrigado pelo carinho que você dá para minha irmã, né? Você e sua família. Felipe Rosa mandando um abraço pro Daniel, outro aluno já matriculado no curso. Um abraço, Felipe. Fernanda Vidon, minha querida Fernanda, que eu considero como afilhada, embora o Vitor seja meu afilhado. A cara do tio Kaká, né? Realmente. Não, acho que foi Cláudia que botou, né? Não sei. E crianças são muito bem-vindas, sim, Fernanda. Eu fiquei muito feliz que a Isabela, que é minha ex-colega de COP, disse que a filha dela, que está no 7º ano, no 8º ano, vai assistir o curso junto com ela. É muito bom isso, porque o nosso colégio, né, o nosso ensino médio, não tem educação financeira, parece que só São Paulo, né, que está com essa iniciativa de colocar a educação financeira. E o pessoal cresce, chega na faculdade sem saber esses conceitos que eu estou colocando alguns deles aí, que outros youtubers também colocam, esses conceitos financeiros. E a criança ou adolescente aprender isso desde cedo faz a maior diferença, cara. Muita diferença. Então é muito bom que assista. É muito bom que a Fernanda, que não é uma criança, embora para mim, né, ela seja sempre uma adolescente, mas não é mais, esteja aprendendo aí, porque a Fernanda se formou há pouco tempo. O Felipe Rosa, que está ali, se formou há 2 anos, né? Está empreendendo. Que bom que ele já está matriculado no meu curso e vai ter a oportunidade de repente, fazer os primeiros investimentos na firma dele, tentando fazer o certo. Isso é muito bom. Tia Maria, um grande beijo para você, tá? Tá só começando, tá, tio? As explicações, tanto na live quanto talvez no curso, que eu espero que a senhora faça. Vamos continuar, tá, gente? Tem um último aqui. Mal tem dinheiro para o Brasil, eu vou investir nos Estados Unidos. O André tá maluco. Falar de Estados Unidos, né? Eu vou tentar quebrar esse mito também. Tá? Que não é tão complicado assim. Não é só para rico e para pessoas parecidas com o Eduardo Cunha, que quer mandar dinheiro para fora.
que quer fugir do imposto de renda. Outro hábito aí novo meu é beber muita água. Por que agora, gente, a questão de não ter dinheiro para investir? Vamos lá. Primeiro, começar é a questão de você se disciplinar. Ah, eu não tenho dinheiro para investir, eu vou fazer curso? O curso vai abordar a educação financeira no seu conteúdo, tá? Eu vou falar sobre isso, embora não seja um especialista na área, mas eu vou falar da minha experiência. E também sobre algumas coisas que eu ouvi dos influenciadores ao longo do meu intensivão que eu fiz para aprender investimento, tá? E eu acho que vai mudar alguns conceitos de vocês com a minha experiência no que eu vou passar para vocês. Eu acho. Então, se você acha que não vai investir porque não tem dinheiro, ou porque sua conta está no vermelho, talvez o curso seja a oportunidade de você sair dessa situação e começar a investir. Tá? Outra coisa, né? Eu vou botar uma equação matemática e a outra informação, né? Muita gente acha que só quem é das exatas que sabe investir ou que deve investir, então o curso é para quem entende de cálculo, de equação. Não, eu vou tentar simplificar isso aí. E na minha função de professor, de quem leciona há 23 anos, eu tenho um pouquinho de bagagem para tentar fazer certos atalhos e saber o público que está me assistindo e até onde ele pode ir. E diante disso, né, tentar mastigar algumas coisas que eu sei que não é tão fácil de digerir. Então é fácil para um Felipe Rosa olhar uma equação exponencial, que eu acho que eu vou colocar nesse slide ou no próximo, nesse aqui. Talvez não seja fácil para minha irmã que fez direito. Talvez não seja fácil para quem é da área de humanas, uma Rosângela, que eu acho que está aqui online. Mas eu vou tentar mastigar isso aí. Aí está uma equação fundamental para o nosso curso, tá? Ela diz o seguinte, ó, quanto vai valer esse investimento em qualquer momento de tempo? Ele depende de quanto você botou no início, que é o que a gente chama de aporte, ou que você vai colocando ao longo do tempo. Quanto mais você botar, mais vai render. Depende da taxa de juros do seu investimento. Então, se você pegar um investimento bom com uma taxa de juros alta, isso vai ser legal, porque ele vai entrar aqui, ó, e vai render mais o seu ativo. Mas o tempo está no exponencial, ó, no que está aqui. Gente, gráfico exponencial, ele tem, ó, eu vou fazer um spoiler desse gráfico, ele tem essa cara aqui, ó. Ele não tem um aumento em linha reta. Ele tem um aumento, né, que ele vai tendendo lá uma linha vertical, né, numa linguagem de leigo. Depois eu volto nessa linha. Isso é um aumento exponencial. E o tempo é a única variável dessa equação que está no exponencial, mais nenhuma. Então é muito importante para investimento você contar com o tempo. Quanto tempo você deixa o seu dinheiro aplicado. Por isso que a maioria, né, da galera que investe, que acha que, principalmente para aposentadoria, a longo prazo, foge da questão do trade, da questão do swing trade, da questão do day trade, da questão do mercado de opções. Porque eles perdem essa variável. A partir do momento que eles compram e vendem o tempo todo, eles estão trabalhando só com a valorização do ativo. Eles não estão trabalhando com o tempo. Então, eles perdem essa variável. Já você que investe aquilo ali e deixa a carteira lá por 10, 15, 20 anos, você tem o tempo como aliado. E se você decide cedo investir, você vai estar com esse ganho. Quanto mais tempo você demorar a começar a investir, mais tempo você vai demorar a usufruir disso aí no futuro. É isso que eu quero falar para vocês. Felipe Rosa, comece logo. Nem que seja com menos. Tá? Você vai usufruir mais cedo. Depois, se precisar, você aumenta o aporte. Tá? Eu fiz uma simulação aqui, tá, gente? Quanto você vai ter em dinheiro em 20 anos se você economizasse R$500 por mês, com rendimento de 10% ao ano? Então, aqui eu vou dar alguns parênteses aqui para vocês. Primeiro, R$500 por mês, será que é muito? Bom, para alguns pode ser, né? O salário mínimo, como eu disse, está em R$1.419, mas tem desconto, né? Então, um pouco menos da metade do salário mínimo. É complicado. Mas, como eu falei, né, tem emprego aí começando com R$20.000. Né? Eu não sei o público-alvo do meu curso, mas eu acho que não deve ser um público-alvo de salário mínimo, deve ser um pouco mais.
Se você ganha 5 mil reais líquido do seu salário, eu vou ensinar investimento, eu vou ensinar educação financeira do meu curso. Uma das coisas que eu falo no meu curso é a regra do 50, 20, 10, 10, 10, não, 50, 20, 10, 10, 10. Né? Que, em resumo, diz que você tem que guardar 10% do seu salário para aposentadoria. Quem ganha 5 mil, é isso aí, 500 reais. Ah, é muito. Tudo bem, as contas que eu vou mostrar para você, você divide pela metade, tá? Ou divide por 10. Se você acha que 500 é muito, divide por 10, bota 50. Você vai ter a mesma ideia. 10% de rendimento ao ano é muita coisa? A taxa do governo, chamada Selic, que no curso eu vou explicar todos esses índices, que para alguns de vocês pode ser bicho de 7 cabeças, o que é Selic, o que é CDI, o que é PCA, aqui não dá tempo, tá? Mas a taxa Selic hoje, diminuiu de 11,75 para 11,25. Só que isso é a taxa bruta, né? Quando você investe, você, na hora de sacar, tem que descontar o imposto de renda. E a alíquota mínima de desconto é 15%. Tá? Então, até ontem, o 11,75 dava quase 10% descontando o imposto de renda. Então, seria o que você vai ter ali se você aplicasse isso aí na taxa Selic de ontem. Ah, mas a taxa Selic está muito alta, vai diminuir. Bom, você tem outras opções de investimento, a gente vai comentar isso, talvez um pouquinho na live de hoje, e vai comentar mais ao longo do curso semana que vem. Então, você não vai na Selic, pega um pouco de renda variável, pega um pouco de investimento ao dólar, você consegue 10% ao ano de rendimento. Tá? Então, são dois dados ali reais, possíveis de você conseguir. Tá? Economizar 500 reais por mês e conseguir uma aplicação com 10% ao ano. Só para você ter uma ideia, a poupança hoje está dando 7 alguma coisa, tá? Então não está muito longe. Ó, esse é o gráfico de quanto que você vai ter em 20 anos. Primeiro, em 5 anos, aqueles 500 reais por mês, você já vai ter 38 mil reais guardados. Em 10 anos, já vai ter quase 100 mil reais guardados. Em 15 anos, quase 200 mil reais guardados. E em 20 anos, 360 mil reais guardados. Tudo bem, tem a inflação aí, né? Que vai depreciar um pouco o seu dinheiro, mas, pô, se você não guardar nada, você não tem nada. Você só vai ter o seu salário daqui a 20 anos. Ali você vai ter 360 mil reais. E aí eu digo para vocês, né? Bom, se eu pegar... Aí depois de 20 anos eu não vou trabalhar mais, eu vou me aposentar, e aí eu vou ter o dinheiro da aposentadoria da Previdência Privada, eu vou ter o dinheiro da minha aposentadoria como servidor público, e eu vou usar aquele dinheiro ali como uma previdência complementar, mas que eu fiz. Não foi uma aposentadoria de banco, tá? Quanto que isso aí vai render agora? Eu parei de aportar, tá? Eu vou investir isso aí numa aplicação que me dê uma renda todo mês. Isso aí vai ser chamado de renda passiva. Eu vou comentar isso com vocês principalmente no curso. Que é aquele dinheiro que você não está trabalhando para ganhar. Está pingando no seu banco só com o dinheiro que está investido. Isso é renda passiva. Também com 10% ao mês. Ao ano, no caso, tá? 10% ao ano. Hoje, você tem fundos imobiliários que pagam 17% do que a gente chama de dividend yield. Então, 10% ao ano também não é difícil. Tá? Ações também, teve ações que pagou isso esse ano, embora nem sempre pague, mas teve. O Ibovespa, acumulado de 2024, não sei se você tem esse dado, mas facilmente a gente olha e também já dá para a gente adiantar algumas coisas que a gente vai fazer ao longo do curso, né? Já comentei para vocês, que eu vou estar mostrando para vocês, ó. Vocês vão estar olhando esse bookmark meu aqui, ó. Todos esses bookmarks meus aqui vão estar disponibilizados, ó. Os bookmarks de investimentos americanos, de como analisar os ativos. Ainda hoje eu vou entrar em um ou dois. Definições de ativos e de índices do mercado financeiro. Então, um deles é o Google Finanças. Então, aqui eu posso botar o IBOV, que é o índice do Ibovespa, tá? Ó, em um ano, o Ibovespa valorizou 14%. Eu vou comentar com vocês que
Só o índice Ibovespa, ele não representa bem investimento em ações, porque ele não é seletivo. Eu vou comentar para vocês, até porque já são 9 horas, eu não quero passar de 1h30 de live, tá? Mas, 13% ao ano, então 10% ao ano não é tão difícil de você conseguir. Então, se você investir o seu dinheiro, né, em renda passiva, e aí tem ações e tem fundos imobiliários, você vai ter de renda passiva quase R$ 3.000 por mês. Além lá do dinheiro do INSS, né? Que você vai ter, se você for da iniciativa privada, né? R$ 7.500. Além da previdência do servidor público, que você vai ter a média de salários, ou se você for do regime do FUNPRESP, né? Esses 7.500 mais o que você contribuiu, enfim. R$ 3.000 a mais, gente. Você contribuindo R$ 500 por mês. Tá? Não vale a pena você investir agora, começar agora? Você vai esperar mais 1 ano, 2 anos? Isso vai fazer diferença. Olha aqui como que em 5 anos, deu 38 mil. Se você demorar 5 anos para começar a aplicar, você deixou de acumular esse dinheiro aí, tá? Outra coisa, a oportunidade do momento é boa. A gente não sabe como vai ser a economia em 2024. Eu estava conversando com o Felipe, não é o Felipe Rosa, é o Felipe, pai da Helena, amiga de Daniel. E ele dizendo, André, eu não sei como é que vai ser o mercado esse ano, tá tendo muita guerra, pode ser que volte aí a Oriente Médio. Eu falei para ele, Felipe, na minha opinião, o conflito vai ter todo ano. Tá certo que, uma guerra mundial é mais complicado, né? Mas sempre vai ter conflito. Então, óbvio que o mercado está sujeito, né, a essas coisas. Mas tem algumas coisas que são a realidade do momento de agora. Esse que eu vou mostrar para vocês. Os juros brasileiros, eles estão em queda. E não só os juros brasileiros, os juros americanos também. Eu não sei, eu fiquei preparando hoje a live, eu não sei se o Tesouro Americano baixou os juros dele hoje. Eu acho que não, porque a tendência era manter. O brasileiro baixou mais 0,5%, a taxa Selic. Então, até hoje, né, antes da live de hoje, nós estávamos em 11,75% na taxa Selic. Hoje baixou para 11,25%, porque está baixando regularmente 0,50%, tá? Outubro de 23 estava 12,25, baixou para 11,75. Hoje, 31 de janeiro, baixou para 11,25. E a tendência é esse ano todo baixar 0,50. O mercado espera que no final do ano chegue em 9. E que essa curva aqui, estabilize em 8. Né? É mais ou menos o que se espera dentro dos juros brasileiros. Que continue caindo e que encerre 2024 em 9. Essa é a expectativa do mercado. Né? Após ela chegar lá em 13. E na pandemia ela chegar em 2% de taxa de juros. E nos Estados Unidos, aqui é a curva que eles chamam de atual, o atual foi 19 de janeiro. Nos Estados Unidos está em 5,5% ao ano. O Brasil está em 11,25%, Estados Unidos em 5%, né? Parece, muito mais baixo que o Brasil, né? Mas os Estados Unidos era lá embaixo, gente, era 2%, 3%, entendeu? Então os Estados Unidos nunca teve tão alto assim. E a expectativa deles, naquilo que foi publicado lá em 19 de janeiro, era que isso aí se mantivesse por 6 meses e só aí começar a cair. Só que nas últimas semanas já se esperava que pudesse cair em março essa curva de juros americana. No curso eu vou dar bem mais detalhes, tá, gente? Dessa questão de juros futuros. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Aqui eu tenho que passar um pouco mais rápido. Mas, os juros americanos estão estáveis. Repara que 1 ano atrás, a expectativa era ascendente na curva de juros. Depois ele corrigiu para estável. E tende a começar a cair ainda em 2024. Então, juros brasileiro caindo, juros americano estável e tendendo a cair. De forma simples, para quem não entende tanto de investimento, o que representa juros caírem, tanto brasileiro quanto americano? Os principais ativos de renda fixa, que são vinculados aos juros, principalmente CDB, principalmente poupança, e também o cofrinho do banco, porque o CDB é vinculado ao CDI. O CDI é vinculado a essa taxa aqui, taxa Selic, que é a taxa que o governo cobra para emprestar dinheiro para a gente.
A poupança é vinculada à TR, que é uma taxa também de correção, e um pouquinho ao Selic. Eu vou explicar para vocês no curso exatamente como é que se calcula o rendimento da poupança. Vou mostrar isso para vocês no curso. O CDB tem 3 modalidades, mas a principal, que é a de pós-fixado, é vinculada à CDI. E o cofrinho de banco também, quando ele fala lá 100% CDI, é totalmente vinculado à Selic. Então, a Selic caindo, eles rendem menos. Então, isso significa que se você tiver dinheiro no cofrinho, se você tiver dinheiro no CDI, ele vai começar a render menos à medida que essa taxa caindo. Na verdade, ele já está rendendo menos. Essa queda começou em agosto de 2022. Ele já está rendendo menos. Já há um ano, tá? E a tendência é que 2024 inteiro ele renda menos e que isso aí continue até um pedaço de 2025. A não ser que haja uma grande mudança de macroeconomia. No curso a gente dá noções de macroeconomia mundial e brasileira. Outra coisa, né? Há risco disso aí, a inflação está controlada, né? O mercado até espera que a inflação continue controlada, porque a inflação está relacionada também à Selic, porque uma vez que a taxa de juros está alta, o financiamento é mais difícil. Acho que é até a próxima coisa que eu comento aqui. Ó. Juros baixos, maior facilidade de financiamento. As pessoas financiam mais fácil, né? Então, a inflação fica controlada. Mas, a qualquer momento, ela pode descontrolar. No ano da eleição, ela chegou a um valor bem alto. Eu vou mostrar no próximo slide ali. Então, quem garante que um CDB que você já comprou e que, de repente, você não pode mexer porque o vencimento é fixo, ele não tem liquidez, que ele não passe a ficar próximo da inflação ou até mesmo perder pela inflação. Eu vou mostrar daqui a pouco que tem casos, tá? De CDB que você tem ali, que você não pode mexer e que ele passou a perder da inflação. Outra coisa, né? É a competição renda fixa e variável. Então, uma vez que a renda fixa está passando a render pouco, está pagando menos, a galera vai para a renda variável. Né? Ela se torna mais atrativa. Então, se eu não consigo lá 10% ao ano na renda fixa, eu vou tentar nas ações, já que o Ibov lá está me dando 13, 14. O IFIX, ó, vamos botar o IFIX aqui, que é o índice dos fundos imobiliários, tá? Ano passado, ele rendeu 18%, mais do que o Ibovespa, tá? Então, ó, eu não consigo 10% ao ano na renda fixa, porque a taxa Selic está caindo, eu vou para as ações, eu vou para os fundos imobiliários e ainda recebo dividendos, que eu vou explicar para vocês no curso o que é. Que é um dinheiro que a renda variável paga todo mês para vocês, que é aquela renda passiva que eu falei para vocês no slide anterior. Outra coisa, né, que está relacionada, se os juros abaixa, você tem uma facilidade de financiamento. Isso aí vai estimular alguns setores da economia. Por exemplo, construção civil, né? Quem que consegue comprar um apartamento à vista? Cada vez mais difícil de você conseguir comprar um apartamento à vista. Se baixar a taxa de juros, baixa lá a taxa para financiar. Então, o povo começa a comprar mais apartamentos. O setor imobiliário como um todo, que a Maria deve estar online aí, o setor imobiliário como um todo ele fica estimulado. Então, começa a construir mais, né? As construtoras começam a lançar mais imóveis, né? O setor imobiliário todo fica aquecido. O setor de varejo começa a vender mais, você começa a parcelar mais geladeira, a vender mais geladeira, porque pode parcelar em 12 vezes. E também vai aliviar empresas que ficaram endividadas quando os juros subiram. Você imagina um juro, gente, subir de 2% para 13%, o cara aqui se endividou, né, porque na época fez dívida com imóvel, fez dívida na empresa dele, pegou empréstimo para poder crescer a empresa dele, e de repente o juro subiu para 13%. Aquela dívida dele, cara, cresceu pra caramba. E ele ficou todo endividado, de repente a empresa quebrou. Com muita gente aconteceu isso. Agora você imagina um caminho contrário, né? Vai aliviar essas empresas. Isso aí vai representar crescimento da empresa. Crescimento da empresa é valorização da ação. É subir, né, o valor da ação e é valorizar lá a renda variável. E outro fator, né? Sempre vai haver uma competição do investidor estrangeiro se ele vai botar dinheiro no mercado americano ou se ele vai botar em mercados emergentes, como o Brasil. O Brasil é um dos principais.
Se os Estados Unidos está pagando 5% em renda fixa, isso aqui é curva de juros de renda fixa americana, o Brasil está pagando 11, 10, 8. Digamos assim, você tem um cunhado que é um 7-1, tá? Aquele cara que pega dinheiro e não devolve, né? E você tem um cara que é todo certinho, né? Que pega o dinheiro, devolve, como eu fiz com o tio Kaká, né? Que eu devolvi o dinheiro todo certinho para ele. Para quem que você vai preferir emprestar, né? Você vai preferir emprestar R$1.000 para o cara todo certinho? Ou vai preferir emprestar 1.200 para um cara que o risco de você tomar cano é grande? Você vai preferir emprestar para o cara que é todo certinho. Então, um japonês lá, que é um dos caras que mais investe no mercado financeiro, se os Estados Unidos estiver pagando bem na renda fixa, ele vai preferir botar o dinheiro dele na Bolsa de Valores americana, em Chicago, em Nova York, na Nasdaq, do que botar no mercado brasileiro, que é sujeito a oscilações, é sujeito a mudanças de regulação, embora até tenha melhorado muito, né? Essa semana estava vendo um documentário da época nas ginarras, né, dos grandes escândalos da Bolsa, embora os Estados Unidos também tenha, né? Mas vai preferir botar nos Estados Unidos. Né? Então, essa é uma competição sobre isso. Né? Então, se o juros americano cai, passa a ser menos rentável botar dinheiro nos Estados Unidos. Então, o investidor estrangeiro tende para o mercado emergente de maior risco. E, de repente, pode ser a oportunidade de ele botar dinheiro no Brasil. E aí ele não vai botar na renda fixa, ele vai na renda variável. E aí eu botei lá, Brasil, ZIL. E, de repente, é uma oportunidade de valorizar os ativos brasileiros. Aqui é um gráfico que eu usei nas minhas redes sociais há pouco tempo, né? O vermelho aqui é o índice PCA, é o principal índice de inflação, né? Tem outros também. Na live eu comento alguns deles, tá? No curso. IPCA é o principal. É o oficial do governo para os títulos públicos dele. Você vê que é uma oscilação, né? Já deu 15% aqui em 2005. 2015 também foi lá em cima. Eleição do ano passado, ó, próximo, chegou lá entre 10% e 15%. E aqui a taxa oficial do governo Selic, que é aquela que o dinheiro empresta para a gente. Você vê que não à toa, né? Eles têm tendências, ó. Quando a inflação sobe, logo depois o governo aumenta a Selic para controlar. Então você repara que esses picos aqui eles são um pouquinho desincronizados nessas linhas, ou às vezes até sincronizado, mas em geral a Selic aumenta depois um pouquinho da inflação. Mas olha isso aqui que curioso, né? Há muito pouco tempo, quem tinha dinheiro aqui em um CDB 100% do CDI, que é o cofrinho do banco, né? Em geral, nessa época aqui, perdeu para a inflação. Tá? O dinheiro dele estava rendendo menos do que o dinheiro dele do CDB, no cofrinho, estava rendendo menos do que a inflação estava comendo do dinheiro dele. Isso aí durou ó, praticamente, talvez aqui um ano todo aqui de 2021, a parte de 2020, quando o governo jogou a Selic lá para baixo, né, porque estava na pandemia. Mas, ó, em várias épocas apertado, tá? Não foi só por causa da pandemia, não. Várias épocas apertado. Questão de um fundo conservador de renda fixa e a inflação. Essa oportunidade agora é uma excelente oportunidade, porque esse momento de queda, ó, a gente vai comentar sobre isso mais na frente. E aí eu digo para vocês, né? Você até pode continuar com o seu gerente. Bom, em geral, o gerente de banco é de graça, entre aspas, né? Ele está lá para poder, né, controlar nossas contas. Se ele ficar ligando lá dizendo dicas, tudo bem, você segue se você quiser. A mesma coisa, o assessor de investimento financeiro, de corretora. Você pode ter lá uma corretora. Eu agora entrei em umas 5, 6 corretoras, né? Porque eu estava aprendendo, eu queria ver como é que elas funcionavam. E toda hora aparece no WhatsApp alguém me chamando, ó, eu sou corretor de tal. E também porque eu peguei muito curso de graça, né? E aí o Daniel aqui riu pra caramba com minha irmã, que minha irmã contava, né? Que eu fazia os cursos de graça, e aí na hora que eles iam oferecer os preços deles, que é tudo na casa de 2.000, 3.000 reais, eu caía fora. E era isso mesmo, eu fazia os cursos, aprendi e caía fora, não pagava. E agora eu tô oferecendo para vocês por 200 reais, eu vou comentar isso mais tarde. E aí apareceu no WhatsApp, ligação, eles querendo se oferecer para ser meu assessor
nas corretoras dele. Não tem problema. Eu conheço gente, meu amigo André Chiarini, né? Que é um cara executivo, já foi executivo da Vale, da Petrobras, montou a empresa dele, que ele tem assessor de corretora até hoje. Influencers conhecidos que eles falam que tem assessor de corretora até hoje. Mas para quê? Porque eles estão dentro do mercado e eles podem te dar dicas valiosas. Mas ali você vai tomar a decisão que você quer. A partir da dica dele, você vai tomar a decisão. E não você vai em tudo que ele disser para você fazer, que às vezes é de interesse dele. É de interesse dele você ficar comprando e vendendo ação porque ele vai ganhar na corretagem. Né? De quantos por cento ele vai ganhar em cada vez que você compra, cada vez que você vende. Mesmo a corretora sendo grátis, entre aspas, para comprar e vender ação. Mas às vezes nos centavos, né, de uma diferençazinha que tem lá, ela ganha um dinheiro. Só que para você tomar essas decisões, você tem que ter o conhecimento básico. E é isso que eu estou querendo oferecer para você. E nesse curso você vai ver que você mesmo investir não é difícil. É relativamente fácil. Tanto em renda fixa, e você vai ver que renda fixa não é só CDB, são outras coisas. E dentro do CDB tem opções dentro dele. E também em renda variável. E não só no Brasil, quanto nos Estados Unidos. É fácil de você fazer. Pausazinha para ir no YouTube, no chat, para ver se vocês têm algum comentário, para beber uma água. Não quero passar de 9h35 para encerrar os comentários aqui, ver se tem alguma coisa. De vocês comentando aqui nos comentários. Também vou dar uma olhadinha no WhatsApp do canal com o Renato e com o Cláudio, para ver se eles têm algum comentário para falar comigo, para seguir a live. Tia Maria botou um comentário bem interessante, né? Vou me inscrever mesmo sem ter que investir mais, sem ter o que investir. Mas essa área é muito boa, saber como usar seus recursos. Excelente, Tia Maria. Muito bem. Plot twist. Muito bem, Fernanda. Obrigado. Plot twist foi o que aconteceu na minha vida e que, de repente, eu quero que aconteça na de vocês, né? Vitor também comentou. Acredite no poder dos juros compostos, né, Adelino? No tempo lá, no exponencial, na taxa, né? Isso aí é uma frase conhecida dos influencers, né, da galera do mercado financeiro. Com esse cenário de queda de juros, não seria ideal investir em algo como pré-fixado mais IPCA? Isso aí é conhecido, né, como os fundos de renda fixa híbridos, Vitor, para acompanhar a inflação. Vitor, é um pouco perigoso, tá? Talvez sim, no momento, mas isso aqui, há poucos meses, pagava até 15%, o pré-fixado só, né? Pagava 15%, hoje em dia está pagando bem menos. Eu vou comentar isso aí no curso, tá? E tem como você prever o que é o valor de mercado, só para o pré-fixado, tá? Sem IPCA. O IPCA+, é uma ótima alternativa. Ótima, tá? Mas é principalmente um pouco mais de longo prazo, tá? Voltada aí mais para aposentadoria. Mas é sim, é um ótimo investimento, tá? Ótimo. Inclusive, tem opções ali na bolsa, né? Que você compra sem precisar ficar preso de prazo, que são alguns ETFs, tá? Vinculados ao IPCA, que é aqueles lá do IMA B5 que eu comentei. Isso aí no curso eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas sua pergunta foi muito boa, Vitor. Gostei, tá? Vitor vai fazer o curso, sei disso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que Cláudio e Renato querem me colocar, organizadores do curso. Falaram para convidar aí, não sei para quê, não sei o que entendeu, mas só para dizer que essa live ela vai ficar no meu canal, tá? Disponível, não vai ser só 24 horas. Vou deixar ela lá até o curso começar, tá bom? Até sábado, domingo. Então dá para vocês assistirem de novo, recomendar para amigos. Então, essa live de agora, ela fica direto. A do curso, eu vou comentar, ela só fica 24 horas depois da aula do dia. Bom, comentando um pouco aí das furadas dos nossos amigos gerentes e corretores, né? O que os gerentes gostam de empurrar? CDBs pouco rentáveis, fundos de investimento, seja de renda fixa, variável, multimercados, previdência privada e COI. Eu vou comentar um pouquinho sobre eles, tá? Daniel veio com o celular fazendo barulho e pediu para ele dar uma saída. Vamos lá, comentando um pouquinho sobre eles, tá, gente?
Daniel, sem barulho. São todos ruins? Eu vou dizer, gente, que é quase todos. Tem muito pouco profissional nessa área que te indica coisa realmente boa, sem conflito de interesse. É muito difícil. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Previdência privada, né? Hoje, semana eu publiquei uma coisa lá no Instagram. Minha irmã veio com uma resposta de uma colega dela, bancária, dizendo assim: não, previdência privada não é cilada, porque eu gosto de musiquinha, né? Eu botei a música do molejo lá que era cilada, dizendo da questão da sucessão, né? Que previdência privada não entra na sucessão, no inventário, isso aí é verdade, tá? Então, é um dos benefícios que normalmente quem empurra a previdência privada quer empurrar para você, né? Então, tem esse benefício da sucessão, tem o benefício fiscal, porque na hora do imposto de renda tem duas modalidades lá, né? Então, em uma delas, você só paga na hora que você for sacar. Então, você, por exemplo, você pode acumular e só vai pagar quando você for usar a Previdência, no caso da PGBL. Do VGBL é uma modalidade um pouco diferente, tá? Daniel, fecha a porta, por favor. Então, isso é verdade, tem alguns benefícios fiscais. Mas isso aí, gente, é engolido pelas desvantagens que ele tem. Quais são elas? Uma rentabilidade ridícula, baixa. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. 96% deles perde para a taxa Selic, que é aquela do governo, do cofrinho do banco, tá? Ela perde lá para o cofrinho do banco. Outra, a liquidez é péssima pela própria forma como ela é, né? Eu fui sacar um pouco da minha previdência que eu fiz durante uns 5 anos, porque eu precisei, né, no divórcio, para usar esse dinheiro. Eu fiquei muito puto. Eu tinha uns 15 mil, eu gastei quase 4 mil de imposto de renda. Porque na modalidade que eu estava, eu acho que era aquela do PGBL, e pagava imposto justamente na hora que sacava, né? Eu paguei um dinheiro absurdo, né, na hora de sacar. Então a liquidez é péssima. É para você botar e realmente só usar daqui a 20 anos, 15 anos, ela é feita para isso. E outra, ela cobra uma porção de taxa. Você tem taxa para administrar seu fundo de previdência, você tem taxa de carregamento. Cada dinheiro que você bota todo mês, o banco tira uma parte para ele, dizendo que é taxa para carregar aquele dinheiro, só para vocês terem uma ideia. Bom, um dinheiro que você vai aplicar disso aí, por exemplo, em título público hoje eu vou ensinar isso no curso, tem a modalidade lá de tesouro direto do tipo Educa Mais, não. É o de aposentadoria, que agora me fugiu a memória o nome. Né, que tem um lá do governo que é de aposentadoria. Ele tem uma taxa lá de custódia, mas é muito pequena, não é comparada a essas taxas aí do governo, certo? E você não vai pagar isso aí que está aí. Olha aí a reportagem que eu queria mencionar, ó, saiu na CNN, é um estudo feito, né? Em relação aos CDIs, que mostra que 96% dos fundos perdem para a Selic. A maioria dos fundos, gente, eles aplicam em aplicações de renda fixa, não entram na renda variável, tá? Então, ele mostrou aqui que 179 dos 198 fundos do mercado, isso é 96%, rendiam menos do que a Selic, que é a taxa do governo. Tá? E isso aí, ó, durante 10 anos de estudo. Há mais de 10 anos isso acontece, né? Então não foi só um anozinho que eles perdiam, não, né? Aí a amiga da Cláudia falou que isso aí é a curto prazo, né? Então não dá para ver. Não, foi durante 10 anos eles perdendo para o CDI. Se você aplicasse um CDI, que é o cofrinho do banco lá, e deixasse parado 10 anos, você não ia pagar aquelas taxas todas, né? Porque 10 anos ia pegar a menor alíquota do imposto de renda, que é 15%, não ia pagar taxa de aporte e outras coisas que eles oferecem lá. Podia tirar a qualquer hora, basicamente, porque depois de 2 anos a alíquota é a mesma, e você ia ganhar mais. É isso aqui que o estudo está mostrando. Um detalhe, né? Ele diz que esses fundos de renda fixa concentram mais de 80% dos investimentos em previdência privada no Brasil. Isso é, eles pegam 80% do dinheiro do povo e investem em lixo. É isso que ele está falando. Que é justamente, ó, o dinheiro de mais longo prazo, aonde você poderia ganhar mais, né? Onde poderia estar a maior diversificação possível, né? Quem falou isso foi um estudo da SPIT, né? Que é uma das consultorias de investimento do mercado aí. Então, isso mostra uma das furadas da previdência privada que os gerentes, em geral, querem empurrar para a gente.
Fundo de renda fixa era uma das coisas que eu investia, né? Que eu falei para vocês na época do colégio, né? Bom, eles também cobram taxa, tem taxa de administração, tem taxa de performance. O que, que é isso? Ó, se render mais do que a Selic, você vai ter tanto de taxa. Então, se o seu fundo for muito bom, a gente vai comer uma parte do seu rendimento. É isso que é a taxa de performance. Para fazer investimento que você podia fazer, você vai aprender aqui no curso, porque é renda fixa, você tem acesso a todas elas. E nem sempre o rendimento dele é melhor do que outras que eu vou mostrar para vocês. E outra, ele recolhe impostos 2 vezes por ano, o chamado come-cotas, tá? Então, 2 vezes por ano, o que é o come-cotas? Ele diminui o número de cotas do seu fundo 2 vezes por ano. Tá? É uma espécie de imposto aí. Então, são as desvantagens dos chamados fundos de renda fixa. Olha essa figura aqui, ó, que eu também botei na minha rede social. Vou explicar um pouco melhor para vocês na live. Aqui, ó, é o investimento de R$1, tá? Em 2006. Tá mostrando quanto que esse R$1 renderia em 2018, 12 anos depois. Então, todos eles começam com R$1 em 2006. E aqui tem os vários investimentos, ó. O marronzinho aqui, o de baixo, é a caderneta de poupança. Depois de... Isso é dado real, tá, gente? O estudo. Depois de 12 anos, você dobraria e mais um pouco o seu dinheiro. Ele estaria com R$2,20. Bom, se você aplicar isso aí no CDB 100% do CDI, que é quase a Selic, tá? A gente vai ver isso no curso, né? A Selic menos 0,1, o 100% de CDI. Você vê aqui, ó, que é essa linha aqui rende só um pouco mais do que a poupança. Mas é uma diferençazinha que não pode ser desconsiderada. Ó. Você já rende 3 vezes mais, de 2,20 para 3. Você sair da poupança para o CDI, gente, você, ao invés de ter R$1.000 e ter 3.000, você tem, em vez de ter 2.200, você tem 3.000. Você não pode desprezar esse pulo aí, né, de você sair da poupança para o CDI. Alô, tio Cacá, né? Isso aí já é um pulo aí. Ainda mais que você pode botar no Tesouro Selic, né, que eu vou ensinar aqui no curso, que você ainda paga um pouco menos do que você botar em cofrinho de banco. Olha os fundos lá do seu gerente, gente. É esse marrom aqui, ó, os 10 mais populares, com o maior número de cotistas. Olha como que ele está encostado no 100% do CDI. Então, ele rende quase a mesma coisa de você aplicar sozinho, tá? Sem pagar a taxa de administração, sem pagar a taxa de performance. Tá? O rendimento dele é muito parecido. Aqui está falando em rentabilidade, não está contando as taxas, tá? Se cobrar as taxas, talvez ele dê menos ou quase igual. O azul escuro é um pouquinho mais de CDI, então são outros investimentos que pagam mais do que 100% de CDI, aí você já dá um pouquinho mais. O 110%, que é essa linha aqui, ó, aí você já tem 3,50, que não é tanta diferença assim. E o grande investimento aqui, Vitor, é o que você falou, ó, IPCA+. Ao longo prazo, ao invés de dar 2,20 da poupança, ele deu 6,50. Seu dinheiro multiplicou por 6,5. É um título que você compra em qualquer banco seu aí. Eu perguntei os bancos para quem está matriculado no curso, tá? Bradesco, Banco do Brasil, qualquer banco seu você compra Tesouro IPCA+. Não precisa do banco para comprar. Não precisa de corretora para comprar. Você compra de qualquer banco. Inclusive, eu estava falando para a Cláudia que ela queria comprar mudar as contas do condomínio lá, e o cara dizendo que precisava de corretora. Não, é uma corretora sim, do Banco do Brasil, de Santander, mas é a corretora do próprio banco, tá? Você visualiza no mesmo aplicativo que você vê as outras contas. Passei aqui para o chat. Obrigado, Marilita, pelos parabéns. Obrigado, Marcelo. Depois você vê o restante da live. Obrigado pelo parabéns, Helena. Obrigado por estar presente. Vamos lá, que eu devo passar um pouquinho da 1h30, mas eu acho que está valendo a pena, tá? Então vamos continuar. COI, né? Alguns... Não sei se Cláudia conseguiu entrar no StreamYard que eu mandei para ela, mas Cláudia é uma das que começaram são uma das maiores haters de COIs, né? Porque o gerente empurrou os COIs para ela 3 anos atrás e a gente está tomando cano nesses COIs, né? O que é o COI, né?
certificado de operações estruturadas, né? É a nova vedete que os gerentes querem empurrar para a gente, né? Como é que ele vende para a gente, né? Ele vende como uma opção com proteção, né? O que ele diz para você? Ó, você vai investir durante 5 anos, durante 2 anos, vinculado ao índice da Bolsa Americana. Bom, se for isso é até melhor, né? Porque é menos chances de dar errado. Mas o de Cláudia foi vinculado ao índice do ouro. Esse foi furadaça. Foi vinculado ao ouro da Cláudia. Aí ele falou assim, ó, se por acaso, nesses 2 anos, acho que foi 2 anos, né, Cláudia? Se você não tiver no StreamYard, me confirma no WhatsApp que eu falo pro povo. Ó, se o seu investimento der negativo, você recebe tudo que você investiu. O mesmo valor. Só que, gente, é o mesmo valor sem correção, o COI da Cláudia. Tá? Sem nada. Mesmo valor que ela investiu, sem correção monetária. Sem inflação. Tudo bem, a inflação agora está dando 5% ao ano, mas vamos lá no gráfico da Selic, que teve ano aqui que ela deu 12%. O COI da Cláudia, aqui, ó, 13%. O COI da Cláudia não corrige isso, porque ele devolve sem isso aqui. Ou se algum COI é bonzinho, ele devolve 6% ao ano, que é uma taxa ridícula, né? A gente já viu ali, né? O Ibovespa está dando 13%, um CDI, ano passado, dando 10%. Ele dá uma merreca pra gente. Então, você tem muita armadilha no COI, né? Primeiro, carência, né? Um COI que eu contratei recentemente, né? 120 dias de carência. Isso é, 4 meses você não pode nem mexer no dinheiro. Ah, mas depois desses 120 dias eu posso mexer, né? Aí eu tentei mexer no COI que a Cláudia tinha feito. Que ele estava precisando de dinheiro, né? Eu tentei mexer. Aí ele vai tentar vender o seu COI no mercado secundário, né? O que é isso, né? É gente que quer comprar o seu título. Aí ele ofereceu uma merreca no COI da Cláudia. Uma porcaria lá. E olha que o ouro estava valorizado. Ofereceu uma porcaria lá no COI dela. Eu falei, não vou vender, vou esperar, vence esse ano ainda, eu vou esperar. Então o vencimento é longo, você tem que esperar até o final, ó. 5 anos, 2 anos, você tem que ficar esperando. O COI lá da Bolsa Americana que a Cláudia tem é de 5 anos, tem que esperar ainda o COI dela vencer. Se você quiser sacar antes, é o que eu expliquei, é preço de mercado. Em geral, você vai perder dinheiro. E a taxa de administração, ele vai dizer para você, não tem taxa de administração. Só que ela não, realmente, se você olhar, não aparece taxa. Mas ela está implícita, ela está escondida. E a instituição ganha dinheiro em cima dele. Eu vou mostrar o exemplo aqui, ó. Ó, aqui ele deu um exemplo que você investiu 100 mil num COI, tá? 100 mil reais. Bom, o que tem ali, ó? Primeiro, ele tem que devolver. Então, vamos pegar o exemplo da Cláudia, tá? Ele prometeu devolver o seu dinheiro do jeito que você investiu, sem correção. Então, ele tem que te devolver 100 mil, né? No final do prazo. O que ele vai fazer? Ele vai botar numa renda fixa que no final te dê 100 mil. Então, ele pegou aqui, ó, uma renda fixa que dê 14% ao ano. Ano passado tinha renda fixa que dava isso, porque estava 13% lá a renda Selic, né? Então, ele precisou aplicar só 87.700. Com esse dinheiro, ele garante os 100 mil da Cláudia no final do período. Sobrou 12.300, né? Para ele fazer o quê? Para ele dar aquele resto lá que ele prometeu lá do COI da Cláudia. Vamos dizer que o ouro valoriza, ele tem que pagar a Cláudia, né? Não faz parte lá do pacote de proteção. O que ele vai fazer? Aqueles 12 mil e pouco, ele vai investir no mercado secundário, derivativos. Para quê? Para tentar garantir se o COI da Cláudia subir. O que eles estudaram foi que, em geral, ele vai precisar de 9.970 para garantir todos os cenários possíveis da rentabilidade prometida para a Cláudia, na data de vencimento dela. Ele só precisa disso aí. Não tem possibilidade da zebra no COI da Cláudia investindo esse 9.970 no mercado de opções. Então, sobrou o quê, gente? 2.311 do banco. Tá? Sem nenhum risco, porque aquele 9.970 é garantido, que vai dar a rentabilidade do COI da Cláudia. O que é esse 2.311? 2,3% de taxa de administração, digamos assim. Gente, uma taxa de administração de um investimento americano é 0,1%, 0,2%. Uma taxa de administração de um ETF brasileiro, quando é alta, é 0,7%. Uma taxa de administração dos fundos brasileiros lá é 0,2%, é 0,3%.
2,3 é um absurdo de taxa de administração. Isso é o que o banco ganha num COI que ele empurra para você. Não é à toa que eles adoram empurrar, é uma das maiores comissões que banco, que corretora tem, e eles soltam fogos quando você, o trouxa, né, aceita um COI desse aí, empurrado para você, porque você fica com o dinheiro preso e você não tem opção. Ah, o SP500 está dando agora uma boa rentabilidade, eu quero tirar porque ele está valorizado, eu não posso. Eu tenho que esperar 5 anos. Deu um pico nele lá, mas eu não posso. Então aqui, ó, só fala bem do COI quem vende. Agora eu vou passar mais rápido em alguns slides, vai passar de 1h30, mas eu não quero perder esse conteúdo. Tá? O que ele mostra aqui? Ó? 11% dos COIs renderam mais do que o título IPCA, que é aquele do Vitor, que eu comentei com o Vitor, né? Disponível no momento que ofereceram a ele. Então, se naquele momento que ofereceu o COI da Cláudia, ela aplica em IPCA, ela tinha chance de 90% de conseguir um rendimento igual ou maior num título público, tá? Do Tesouro Direto, de IPCA mais do que no COI que ofereceram para ela, e no título que ela podia vender a qualquer momento. Dentro do momento que tivesse, no momento adequado, ela podia vender e ganhar dinheiro sem precisar esperar os 5 anos. É o que ele fala aqui, ó, de volatilidade grande do COI. Você tem que aceitar o que ele vai te dar no final, você não tem opção. Ações, fundos imobiliários, podem ser uma furada? Podem. Pode ser uma furada sim, isso não é mentira. Não é um mar de rosas também. Primeiro, eu vou dizer que ele pode render menos do que alguns títulos de renda fixa se você simplesmente não souber o que você está investindo e deixar o dinheiro lá. Ó, esse verde que vocês estão vendo aqui é o índice do Ibovespa, tá? Das ações na Bolsa de Valores brasileira. Tá aqui. No horizonte de tempo enorme, ó. 14, 18 anos. Tá aqui quanto que ela rende. Em 18 anos ela rendeu 700%. O que você observou aqui? Ó? Até 2012, foi até um zigue-zague, teve alguns momentos que ela rendeu mais, mas nesse longo prazo de 18 anos, ela perdeu desse azul aqui. O que é esse azul? É um ETF, né? É um índice, na verdade, da Ambima, que está relacionado a títulos de renda fixa do IPCA+, que é aquele que o Vitor falou, que é vinculado à inflação e te dá mais uma porcentagem de pré-fixado. Esse aí, ó, nesse horizonte, rendeu 1.500%. Né? Quase o dobro do que você deixar o dinheiro aplicando em todas as ações da Ibovespa naquele horizonte. Rendeu menos, né? E você correndo muito mais risco, que IPCA+, né? Se você deixar investido até o final, você vai ganhar exatamente aquilo que ele prometeu. Tá? E aqui, ó, CDI, que é um renda fixa pós-fixado, né? Vinculado ali ao Selic, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, que nesse horizonte está um pouco apagado, mas ele vai aqui do ano 2000 até o ano 2020, tá? Na verdade, a curva começa em 97. E aqui vai até mais. Eu acho que aqui ele pega até um dado recente, até 2022, 2023. Então, é um horizonte de 15 anos, tá? Então, nesse horizonte de 15 anos, o CDI, né, que é aquele fundo conservador, pós-fixado, né, vinculado à CDI, ele rendeu 2.788%. E o dinheiro lá em todas as ações de Ibovespa, 1.500. Também, né, quase que metade do rendimento. Olha a curva final aqui, ó. Era melhor deixar o seu dinheiro no CDI, no cofrinho do banco, do que investir. Então, você só deixar o dinheiro em qualquer ação do Ibovespa, ele paradão lá, não é negócio. Você tem que saber investir no momento certo e talvez nas ações corretas, tá? E aqui eu vou dar um outro exemplo, né, bem interessante, são as ações da Oi, tá? Que é um caso que todo mundo sabe que está mal das pernas, né? A Oi já chegou a custar até mais do que isso aqui, mas aqui eu mostrei um pico aqui de R$ 685 em 24 de janeiro de 2023. Assim que ela foi lançada, que a gente chama de IPO, chegou próximo de 1.000. Então ela tinha esse preço aqui. Depois começou a ir mal das pernas, mal gerida, né? E aqui, ó, nesse patamar, ela valia 288. Isso é uma desvalorização de quase mais da metade do que ela valia. Então, se você tinha lá 10 mil aplicados na Oi, você passou a ter menos de 5 mil, né? Ruim, né? Você perder metade do seu dinheiro aplicado.
Bom, e aí piorou a situação, né? Ela entrou em recuperação judicial em 10 de junho de 2016. Ela continuou caindo e o preço dela foi a R$10. Pô, você já começa a achar ela bem barata, né? Uma ação R$10. Ela caiu 96%. Então, se você tinha uma ação da Oi aqui, tinha R$1.000, aqui você tem praticamente, né? Se não me falha a memória, R$400, né? Uma perda de 96%. Seu dinheiro quase que evaporou nesse período. Bom, mas aí você se acha esperto, né? E vai dizer, agora eu vou botar dinheiro na Oi. Né? Tá se recuperando judicialmente, Oi é telefone, né? Vai se recuperar, eu vou botar R$1.000 agora, ali em junho de 2016, para ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer? O que aconteceu, isso é real, ó. É desse pico aqui. De início, ó, até que subiu um pouquinho. Estava em R$10, aqui ele chegou em 13, valorizou 34%. Então, seus R$1.000, né, viraram 1.340. Beleza, né? Ótimo. Aí chegou fevereiro de 2019, você ali com aquele dinheiro. Bom, aí chegou um investidor novo nessa época, né, com os R$1.000. De novo, vamos zerar. R$1.000 aqui. E aí, né, foi aplicar na Oi naquele momento e deixou o dinheiro dele lá, ó. Caiu para cá, já foi quase a 5. Então, caiu quase a metade de novo, uma queda aqui. Subiu aqui, ó, foi a 24. E terminou 2021 valendo R$7. Então, daqui, ó, para cá, aqui ele valorizou 84, ó, nesse período, ótima valorização, né? E aqui, daqui para cá, ele perdeu 70%, basicamente, só no ano de 2021. Se lascou, né? Perdeu 70%, aplicou R$1.000, ficou com R$300. Perdeu 70% do patrimônio. 2022, passou a pandemia, agora eu vou botar dinheiro na Oi que eu vou ganhar dinheiro. Pechincha eu botar dinheiro na Oi agora, né? Perdeu 70% em 2021. Agora eu vou botar dinheiro na Oi e vou me recuperar. Vou botar R$1.000 ali na Oi, começando 2022. Caiu mais ainda, não botei o gráfico, né? Caiu mais 77% no final do ano. Então tomou outra porrada, né? Botou 1.000, ficou lá com R$220, outra pancada. Pô, agora a ação tá R$1,70, né? Porra, que ação barata, R$1,70. Vocês vão ver ao longo do curso que eu vou oferecer que preço da ação unitária não quer dizer nada. Só quer dizer que ela é acessível. Mas não é o que interessa para você comprar. O fato dela estar R$1,70 não quer dizer nada, porque olha o que aconteceu. Né? Tá quase R$1, seria o 2023, ano passado, o ano de comprar Oi. Olha o que aconteceu aqui, gente. Final do ano passado, ela terminou com 0,64, caiu para centavos. Mais 62% de porrada. Então, ela caiu aqui 69 em 2021, 77 em 2022, 62% em 2023. Não adianta você só olhar, achar a empresa bonitinha e achar que é o momento de botar porque a ação está caindo. Isso valeu para Americanas, né? Valeu para Renner. Você tem que olhar os índices da empresa. E é isso que eu vou tentar ensinar para vocês no curso. É como analisar uma empresa para saber se é momento de comprar ou talvez momento de vender. Hoje o preço dela até que está próximo, né? 62 centavos. Então, ao longo prazo, eu mostrei para vocês que só deixar o dinheiro parado lá em qualquer ação é complicado, mas tem momentos que vale a pena. Ó. Olha esse momento aqui. E não é um momento curto, tá? Durante 3 anos, o CDI rendeu, depois eu vou dizer que momento foi esse, 41%. A Ibovespa rendeu 167%, quase 4 vezes mais. Os índices lá dos fundos imobiliários, 3 vezes mais, né? 126%. E ações com pouco volume, a gente vai explicar isso no curso, as small caps, 236% de crescimento nesse intervalo de 3 anos. E eu mostro outros momentos desses, ó. No momento ali momento 2 anos de duração, CDI 23% e Bovespa 120%. Olha aqui os índices.
No momento, 5 momentos que aconteceu. Intervalos de 3, 2 anos. É um momento de tempo que dá para você investir naquele horizonte e depois, de repente, remanejar sua carteira. 44.200, 77.296, 43.250. Momentos que a Ibovespa rendeu muito mais do que um fundo de renda fixa, do que a taxa Selic. Então, aqui, tem os momentos de ciclo da taxa Selic, de sobe e desce, tá? E o que aconteceu, né, com os investimentos na renda variável, principalmente no Ibovespa, naqueles 5 momentos que eu mostrei no gráfico? Aqui estão os momentos, repara que tem alguma coisa de cíclico, acontece a cada 2, 3 anos. Aqui é o momento do pico da Selic, e quantos por cento foi esse pico? Aqui o momento de baixa. O último foi mais ou menos, aqui, em 2020. Esse momento de baixa, né? O pico foi aqui. E nós agora estamos no momento de alta, mas não podemos dizer que é agora que estamos no momento de alta. Esse momento de alta foi em agosto de 2022. A partir daí ela começou a cair, tá? Essa taxa Selic. Então nós já estamos num momento de queda. Nos outros momentos, aqui foi a relação entre o aumento do índice Bovespa e o aumento do CDI. Você vê que aqui, o mínimo foi 3,8 vezes de aumento do Ibovespa em relação ao CDI. O máximo, quase 6. Quantas vezes a média do Ibovespa, vocês viram que só a média, né? Ela não representa tudo. Pode ser bem mais do que isso se for seletivo. Olha aqui as small caps, né? Sempre maior do que o Ibovespa. Algumas ações específicas. Quanto vai ser esse aumento nesse ciclo que começou aqui? Será que vai ser menos que 3,8? Mais do que 5,8? Vai continuar na média? Mas, de qualquer forma, é um aumento muito substancial, gente. Mas o que a gente pode dizer é que nós não estamos no começo. Ele já começou. Lá em julho de 2022, que era próximo desse pico, o Ibovespa chegou no valor quase mínimo, que é esse valor aqui. Hoje eu peguei o valor do Ibovespa, está nesse valor aqui. Isso já é um aumento de 30%. Ele já está, vivendo esse aumento aqui. Mas a expectativa do mercado, se os ciclos se repetirem, se não houver grandes mudanças macroeconômicas, é que isso aqui se repita. É que esse 30 chegue nessa faixa aqui. É que aquela proporção, chegue por aqui, em relação ao CDI. E só para a gente ter uma ideia, né? Esse ano, janeiro, foi um mês de queda de Ibovespa, de 3%. Então, talvez, né, no final do curso, seja um momento até interessante de entrar na Bolsa, né? Porque está no momento de queda, né? Em relação aos valores dos ativos. Porque novembro e dezembro foi para lavar a égua. Outubro, novembro e dezembro. Agora, a grande pergunta é onde você vai fazer esse investimento, né, gente? Aqui é um gráfico da Bolsa, que mostra que a Bolsa tem diversos setores, é dominado pelo mercado financeiro, com 26%. Depois, 2 setores de commodities, materiais básicos, que é mineração, né? A Vale está aqui, siderurgia, metalurgia, madeira e papel, que tem a Klabin aqui. E depois, petróleo, gás e combustível, que é 18%. Esses commodities aqui dão 36%. Depois vem utilidade pública, que tem água e energia, principalmente, que dá 12,65%, que é dominado por aqui. Depois tem o varejo, né, e outros setores que estão aqui dentro. Só que é muita ação, né? Aqui eu não peguei o número de empresas, né? Lá no curso eu vou comentar. Então você tem que saber onde você vai investir. Para quê? Qual o setor que você vai investir? Porque tem setores que são mais lucrativos. Você lembra aqui, né, da Oi? Então, é um ativo até no setor bom, mas que caiu. O setor de varejo é um setor perigoso, eu vou comentar isso ao longo do curso. Então, você tem que saber aonde você vai investir e quando investir, para tentar pegar, esses períodos. Então, essa é uma ideia. Dólar, né? Por que é bom você investir em dólar? Por raras razões, cara. Você vai ver que é tão fácil você investir em dólar quanto em real.
do seu celular, né? Parecido com aquele vídeo que eu mostrei lá do meu celular, lá atrás. Outra coisa, você não precisa de grandes quantias, né? Outra ideia que o pessoal tem que ter muito dólar para investir. Não. Tem corretoras aí que você precisa. Deixa eu lembrar aqui, mas eu não sei se é $50 ou se é $5 o mínimo para você entrar num ativo, tá? Tem algumas corretoras que é um pouco mais para você fazer a conversão, $500, né? Mas tem algumas que para você entrar num adicional de investimento é $5. É bem pouquinho para você investir, então não é muito dinheiro. É uma opção de diversificação, tá, cara? Assim como você está com renda fixa diversificada no Brasil, renda variável diversificada no Brasil, você vai estar com outros ativos e lá é muito mais diversificada. O número de... o fundo imobiliário deles, que é o REIT nos Estados Unidos, é muito maior do que os fundos brasileiros. A característica é muito diferente. Eu vou estar mostrando muito isso no curso. As ações é muito mais variado. O número de ETFs, né, que eu vou comentar para vocês o que é ETF, é muito maior. E fora o risco, né, cara, que você tem no Brasil. Você tem muito mais segurança em investir, né, no mercado americano do que no brasileiro. Isso é fato, né? Dependente da questão política, isso é fato. É muito mais seguro você investir em dólar do que em real. É muito mais volátil, né? Muito mais menos sujeito a mudança de governança. Outra coisa, as taxas são bem menores. Vocês vão ver que às vezes o mesmo ativo que você investe lá nos Estados Unidos, você pode investir no Brasil através das BDRs. Eu vou comentar aqui no curso sobre isso. Você vai pagar muito mais aqui no Brasil do que lá. Fora que aqui no Brasil você vai investir em real, lá você vai investir em dólar. E aí você tem a grande vantagem de investir em ativos americanos, que você tem um câmbio. Qual é a vantagem, né, cara? Dificilmente a longo prazo, o dólar vai ser uma moeda mais valorizada que o real. Ano passado até foi, tá? O dólar ficou lá meio que congelado em 4,90, 4,80 e até perdeu para o real. Mas será que daqui a 5 anos, 10 anos, o real vai ser uma moeda mais valorizada do que o dólar? Então você vai ganhar, enquanto vai valorizar os seus ativos lá nos Estados Unidos, você vai ganhar no dividendo, né, que é aquela renda passiva, que lá fora, por exemplo, os ETFs americanos, eles dão dividendos que o brasileiro não dá, e ainda por cima você pode ganhar no câmbio, que é como se você tivesse com dólar parado, né? Que às vezes tinha gente não ganhava só o dólar mesmo, comprar moeda. Lá você, além de estar com investimento, você está com dólar. Fora isso, você tem benefício no cartão de crédito, no cartão de débito que a corretora te oferece, que eu vou comentar isso com vocês no curso, né? O fato de você ter um cartão da Nomad, um cartão da Inter Internacional, você paga taxas muito menores do que você usar um cartão do Santander brasileiro numa compra em Miami. Tá? Eu vou comentar isso com vocês.